Qual o sentido do sofrimento? A vida no planeta Terra é um treino para a alma. A nossa vida, ela é temporária. Nós estamos aqui nesse plano físico, temporariamente, forjando, lapidando e treinando a nossa alma. O Mestre Okal nos ensina que esse mundo material, esse plano físico, é uma escola para a alma. Esse mundo não é a nossa verdadeira morada. A gente não veio daqui. Nós só estamos aqui. Nós viemos do outro mundo, do mundo espiritual. E estamos hoje nessa escola da vida, treinando a nossa alma. Treino significa que na nossa vida haverá sofrimento. A vida não é feita só de felicidade. Existe sofrimento na vida. Tanto que Buda Shakyamuni já pregava sobre isso há 2.600 anos. Buda pregou sobre os 4 e 8 sofrimentos. Os 4 sofrimentos são nascimento, envelhecimento, doença e morte. Buda Shakyamuni considerava o nascimento parte do sofrimento. Por quê? Pela ótica de Buda Shakyamuni, nascer nesse mundo significa que o sofrimento começou. A vida é sofrimento. A vida não é só sofrimento, mas a vida é sofrimento. Isso há milênios já era pregado por Buda. Além dos 4 sofrimentos, que são nascimento, envelhecimento, doença e morte, tem mais 4, que é o 8 sofrimentos é a separação, encontro com pessoas que odiamos, separação das pessoas que amamos, não consecução dos desejos e exaltação das tentações dos 5 sentidos. Então a gente vê que há 2.600 anos, Buda Shakyamuni já falava sobre o sofrimento. Isso mostra que o sofrimento ele tem acompanhado a humanidade ao longo do tempo. Enquanto houver vida, haverá problemas. Enquanto houver vida, haverá sofrimento. Isso é para todas as pessoas. Todo mundo que nasce está propenso a sofrer. Os sofrimentos, você perguntou qual é o sentido do sofrimento. O sofrimento ele é uma lixa para polir a sua alma. O processo de polimento ele é doloroso, mas o que resulta do polimento é bonito. Polimento de um móvel, por exemplo, polimento de um cristal. Você tem que lixar aquilo. Você usa uma lixa que é áspera para tirar a aresta, para deixar aquilo brilhando. O sofrimento é isso. Ele é uma lixa para polir a sua alma. É através dos sofrimentos que você conhece os temas do caderno de exercícios da sua vida. Todos nós, antes de nascermos, fazemos um plano de vida. E dentro do nosso plano de vida existem temas que a gente tem que resolver. E esses temas estão no caderno de exercícios da vida. Os sofrimentos que você tem hoje mostram os temas que você trouxe com você para você resolver aqui nesse plano físico. Cada pessoa tem sofrimentos totalmente distintos uma das outras. Por isso, tenha um foco maior no seu caderno. Não se compare com os outros. Quais são os temas que eu trouxe comigo e que eu tenho que resolver? Buda também ensinou que a vida não é uma série de respostas. A vida é uma série de perguntas. Tenho certeza que todos vocês já se sentiram assim alguma vez. Você resolve um problema na sua vida. Tinha algo te incomodando e você resolveu. De repente surge outro problema, outro questionamento. E você pensa, meu Deus, que vida é essa? Eu acabo de resolver uma coisa e já aparece outra. A vida é assim. Buda disse isso há 2.600 anos. A vida não é uma série de respostas. A vida é uma série de perguntas. Quando você achar que resolveu um problema, vai aparecer outro e pode ser que esse problema seja mais difícil ainda. A questão é, em que você irá transformar o sofrimento? Esse é o ponto-chave. O seu sofrimento, uma vez que ele existe, você vai transformar ele em quê?
A água de um rio, por exemplo, uma vaca bebe a água do rio e transforma essa água em leite. A mesma água do rio, quando uma cobra bebe aquela água, ela transforma em veneno. É a mesma água, mas dependendo de quem bebe, a água pode ser transformada em alimento ou em veneno. O sofrimento também é assim, tudo vai depender da transformação que você vai fazer. Se você vai transformar o seu sofrimento em algo para punir você, para dilacerar você, ou se você vai usar o seu sofrimento como nutriente. Se o sofrimento está levando você ao autoconhecimento, o sofrimento ele ensina você quem você é de verdade. O Viktor Frankl tem uma frase que é: você não sabe quão forte você é até que a sua única opção seja ser forte. Você não sabe o quão forte você é até que a sua única opção seja ser forte. É isso que o sofrimento traz. É o autoconhecimento. Você tem ferramentas dentro de você que você não conhece. Agora, pode ser que um sofrimento venha incitar você, impulsionar você a acessar essas ferramentas para conseguir superar esse sofrimento. E aí vem o autoconhecimento, que é você se conhecer. Além disso, a sabedoria. Quando você se esforça para resolver os problemas, para superar os sofrimentos, para se libertar dos sofrimentos, quer mais um sentido para o sofrimento? Você se livrar dele. Você se livrar dele. Você superar ele. Quando você supera o sofrimento, então você tem o nascimento da sabedoria. Humildade. Pessoas que sofrem se tornam mais humildes, porque elas param de julgar os outros. Por exemplo, pessoas que fracassam no trabalho, perdem um ente querido, sofrem um divórcio. A tendência, não é todas, né? A tendência. A tendência é que essas pessoas fiquem mais humildes e comecem a entender melhor o sentimento dos outros por terem sofrido. E a fé em Alcantar. O sofrimento, ele leva as pessoas a colocarem o fardo da dor na mão de um ser superior. E aí que esse é o momento que a fé surge. Quando você pensa, eu não aguento mais, mas eu acredito em Deus, em Alcantare, e eu acredito que isso que está acontecendo comigo não é para me fazer sofrer. Eu acredito na misericórdia de Alcantare, e que eu estou passando por um treino espiritual e que eu vou receber ajuda. Esse momento de sofrimento leva você a pensar dessa forma. E é aí que a fé também aparece. Então, esses são alguns sentidos do sofrimento. Se o sofrimento está levando você, então, para o autoconhecimento, para a sabedoria, para a humildade, para a fé, então você está no caminho correto. No livro A Mente Inabalável, o mestre Okawa ensina: quando você tiver um problema ou algum sofrimento, pense: o que Deus está querendo me ensinar com essa situação? O que Deus está querendo me ensinar com esta situação? Qual lição o Senhor Alcantara está querendo me ensinar nessa situação? O que eu tenho que aprender, já que esse problema, esse sofrimento é um tema do caderno de exercícios da minha vida? É como a ostra, o processo de formação da pérola de uma ostra é um processo doloroso. Como que uma pérola é formada? Você tem um corpo estranho, geralmente é sujeira, algum dejeto, algum objeto desconhecido da ostra, entra na ostra e ela, para se proteger, ela cria a pérola em volta dela. E todo mundo sabe que a pérola é algo maravilhoso, mas ela vem do sofrimento da ostra. Ela vem ali dela criar essa carapaça em volta daquele objeto, daquele corpo estranho. Isso é o que você pode fazer com o sofrimento. A gente deve crescer com o sofrimento.
Utilizar o sofrimento como um nutriente para a alma. Utilizar o sofrimento como material de aprendizado para resolver as questões do caderno de exercícios da vida. Para conseguir compreender melhor as outras pessoas, que é a questão da humildade. Quando você passa por algum sofrimento, por exemplo, a perda de um ente querido, um fracasso na vida, você começa a entender melhor o sofrimento e os sentimentos de outras pessoas. Isso vai gerar empatia e humildade, e, portanto, o crescimento da sua alma. Quem disse que uma vida só de alegria é algo bom? Existe sofrimento na vida. A questão é como que a gente vai fazer para transformar esse sofrimento ou crescer com esse sofrimento. Tem alguns comentários aqui em relação ao sofrimento. Pelo jeito, sofrimento é um tema aí de interesse. Quando tem comentário, então é porque tem interesse. Discorda em relação ao sofrimento. Nem todos sofrem. Depende de qual sofrimento você está falando. Tem pessoas que não sofrem tantos problemas. Bom, tem pessoas que não sofrem. Bom, aí eu discordo de você. Eu acho que as pessoas, em um certo nível ou não, acabam sofrendo. Mas aí são opiniões diferentes. Eu respeito as opiniões. Então, assim como eu respeito a sua, eu espero que você respeite a minha. E, na minha opinião, as pessoas vão acabar sofrendo, porém, em diversos níveis. Ou sofrimentos diferentes. Por exemplo, uma pessoa que tem um altíssimo poder aquisitivo, ela não tem nenhum sofrimento material. Ela já é extremamente afortunada. Ela não vai ter problema de moradia, fome, nada. A família dela está completa, todo mundo tem saúde, todo mundo tem trabalho. Agora, se essa pessoa, por exemplo, ela está indagada sobre como levar outras pessoas a saírem de uma situação de necessidade, ela quer ajudar os outros, isso acaba sendo um sofrimento para ela. Só que é um outro nível de sofrimento. Então, o sofrimento ele tem níveis também, de acordo, voltando com o tema do caderno de exercício da vida. Tem aqui também um comentário da Thaís. Acredito que ele está dizendo sofrimento em geral. Todas as pessoas passam por algum sofrimento. Independente se sofre muito ou pouco, não deixa de ser um sofrimento. É, exatamente. É isso mesmo, Thaís, que eu quis dizer. Eu nem tinha lido o seu comentário, mas é isso, é exatamente isso. Obrigado, Thaís. Então é isso, pessoal. E essa é a explicação sobre o sofrimento. Quem quiser entender mais a teoria do sofrimento, então, leia o livro A Mente Inabalável e o livro Pensamento Vencedor. Para saber como adquirir o livro, é só enviar a mensagem no meu WhatsApp, que fica aqui na descrição do vídeo.